Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e eu tenho a Luísa e hoje nós comentaremos o terceiro episódio da sexta temporada da Corrida das Blogueiras, reality show do Diva Depressão, que foi exibido nesta terça-feira, 26 de novembro. Nele vimos quem foi o segundo eliminado, tivemos uma prova inédita, a formação de um flop que atiçou o público e marcou uma semana que pegou fogo. Luísa, tem de tudo um pouco acontecendo em Corrida das Blogueiras. Pois é, gente. Para quem tá órfão de um reality onde tudo acontece e tudo pode acontecer a qualquer momento, eu acho que vale a pena, né, dar uma olhada no Corrida, se você não tá acompanhando, se você nunca viu. Acho que é uma boa temporada para se começar, porque, ó, tá babado. E provando que tá babado e que a energia tá lá em cima, né? Como eu gosto de dizer, citando a vovozinha, a gente tem que comemorar que, antes de falar da eliminação e tudo, o primeiro episódio da temporada passou do 1 milhão de visualizações no YouTube, né? Os Divos conseguiram mais uma vez um episódio milionário, né? Aí de milhões, literalmente. E só prova, gente, que vão assistir porque é melhor que Big Brother, é melhor que A Fazenda, porque, assim, que pegam muito dinheiro e produzem nada pra gente, né? O Corrida pega o que pode e produz tudo pra gente. Então vão lá valorizar, vão lá dar like, comentar e fica aqui essa publi gratuita que não tem vínculo nem com o Diva nem com a Dia. É aquele coração mesmo, essa publi feita. Agora falando da eliminação, né? Vamos iniciar os trabalhos. Luna eliminada para surpresa de ninguém. E aí, Luísa, ficou surpresa? Por mais que ele não tenha ficado, né? Tava já na cara, né, que a Luna ia sair eliminada. Tava na cara, tava em todo lugar, inclusive vazou. Chegou a vazar a eliminação da Luna antes, mas a Dia rapidamente foi lá e ué, mas o print, como a gente sabe, o print é eterno, né, gente? E, enfim, eu fico ok com essa eliminação, porque eu meio que já esperava que ela fosse sair, não só pelo desempenho, mas também pelo andar da temporada, né, e tal. Mas parece que vem aí mais uma chance pra Luna, né, Rich? É. Vem a nova chance da nova chance, né? Então, pelo visto, porque tá com cara de repescagem, justamente pela cara que a Luna fez. Não sei se não for repescagem, se for uma prova que elas sejam importantes, tipo um drag race que às vezes bota as queens eliminadas pra fazer pra prova do makeover, sabe? Uhum. Não sei, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas também acho isso, mas quem gosta da Luna, vão seguir nas redes sociais, né? E desejar sucesso pra ela. Inclusive, como a gente estava falando, pode ser tudo, pode não ser nada, e pode ser também o convite para o chá de bebê da Renata, né? É isso mesmo, parabéns à mamãe da bancada, né? Adorei o vídeo de revelação, né? Foi muito legal. Uhum. E tá aí, como o Diva falou, estão sendo vovôs, né? Agora vamos entrar fundo nesse episódio que rendeu bastante, porque nessa prova principal foi uma prova dos 15 minutos de fama, por incrível que pareça, assim, eu adorei o título, né, do episódio. E o top 10 foi dividido em três grupos pela Paloma, eles tiveram que apresentar um programa com duração de 15 minutos, como diz o título, e com base num tema sorteado, ou seja, a gente não sabe quais eram os outros temas, mas a gente viu três que foram sorteados. Então a gente vai falar de grupo por grupo que a gente achou de cada um. O grupo um ficou formado por Jade, Ju e Vini com o tema educação. E aí, Luísa, você foi educada pela Educanet? Olha, a Educanet, infelizmente, vai ganhar uma review negativa, porque eu senti que, assim, no momento que o Vini, que foi a pessoa do grupo que acabou escolhendo ali o tema, né? Escolhendo entre muitas aspas, porque eles não tinham acesso a todos. Mas naquele momento a gente achou que poderia sair uma coisa interessante dali, né? Porque até a Ju falou no confessionário dela que ela tem uma boa relação com a educação, que é uma pessoa estudiosa, que ela gosta de aprender e tudo mais, e eu achei que tinha muito potencial. Eu não sei se é porque eu também estou na área da educação, afinal eu estou me formando em letras, mas eu esperava algo muito interessante. Só que chegou lá, a educação foi só uma pincelada. Foi só, tipo, pegaram dois estudantes e uma professora para mandar perguntas, mas não eram perguntas relacionadas à educação. Eram perguntas relacionadas à internet e festivais, porque eles tinham que citar a TIM também ali no briefing da prova. Então, pegou para mim porque eles pincelaram o tema. Acho que a proposta do programa, assim, tipo, o formato tava legal, mas faltou falar do tema. Faltou a educação. Teve muita publi e pouca educação. Ou seja, nem a publi foi tão educativa assim, né?
Faltou, faltou mais Educanet neles. Faltou eles cursarem Educanet. Eu achei interessante quando ficou a configuração do grupo, eu quero ver o que vai sair daí. Mas eu acho que você falou tudo, Luiz. É isso. A única parte da educação foi pessoas relacionadas à educação fazerem perguntas, mas não falaram da educação. Não resolveram nem trazer o tópico, porque, tipo, é uma prova patrocinada pela TIM, que tem 5G, que tem etc. Não vou citar tudo aqui porque eu não fui brifado, porque eu não sou patrocinado. Mas se fosse, dona TIM, a gente falaria tudo direitinho aqui também. Que falou poder ter falado de educação EAD, né, que se popularizou bastante pós-pandemia e durante a pandemia. Podia falar de várias coisas de educação, podia trazer para música, podia tudo, mas cita a educação um pouco, né? Fala um pouco do tema, né? Porque tem que ter o tema. Então, para mim, o grupo ficou querendo funcionar, mas eu achei que ficou um pouco mais abafado e não me dava vontade de assistir. Por exemplo, assim, se eu tivesse que escolher entre renovar e cancelar esse programa, eu cancelava. Eu não Uhum. renovava, porque não usaram o tópico dele, né? E não foi o assunto principal. E já fica essa observação que eu acho que faltou os jurados falarem muito disso, né? Ou a edição mostrar pra gente eles falando dos grupos praticamente dois, de três, desvirtuando o tema, indo muito longe, né, do tema proposto. Mas eu achei que era um grupo que eu não botava tanta expectativa nele, achava interessante, mas né, eu pensei que seria um pouco melhor. O que me chamou a atenção um pouco mais foi o quanto o Vini estava já meio que entrando na cabeça da Ju enquanto eles estavam preparando o roteiro, né? Eu sei que você é isso, eu sei que você não gosta disso de calma, gente, né? Não vamos botar uma pessoa da equipe para baixo antes da prova começar. Mas tem pano pra manga pra gente falar dessas coisas também. Já o grupo 2 nós tivemos a Dakota, a Paloma, a Sara e o El com o tema coach. E aí, Luiz, o que você achou? E a Paloma que pôde montar todos os grupos se meteu num grupo de 4 pessoas, ó. Olha, eu acho que a Paloma, primeiramente, deu um tiro no pé, porque a gente sabe que nessas provas, mesmo sendo em grupo, o julgamento é individual. Então, você ter o papel de montar o grupo, você procuraria um grupo que não só se complementasse, tivesse uma boa sinergia, um grupo que também permitisse você se destacar. Mesmo que não precisasse passar por cima dos outros, né, que foi uma coisa que aconteceu e muito nesse grupo, você ter a chance de pelo menos se destacar e ser lembrada como alguém que foi importante para aquele programa se desenvolver. Mas de forma geral, eu achei bem assim, eu fiquei entretida. Só que eu acho que como o programa da Dia TV tava muito esquete de Drag Race. Tava muito esquete de Drag Race, porque assim, por mais que os personagens tivessem os mesmos nomes e tivessem algumas características das próprias blogueiras que estavam no grupo, tava muito personagem. Eu acho que as únicas ali que estavam sendo elas eram a Dakota e a Sarah. Porque o El, ele trouxe uma coisa dele, que é a coisa do voguing, mas ele tava muito, sabe, muito afobado. E a Paloma, mesmo que a personagem tivesse o nome de Paloma Tamires e fosse uma blogueira toda classuda, boazuda, como a gente sabe que a Paloma é, não era a Paloma, era a Virgínia de baixa renda. Então, ele funcionou enquanto uma esquete. Se eu visse no Drag Race ou algum programa similar, eu adoraria, acharia genial. Mas como a proposta era fazer um programa para a grade da Dia TV, achei que eles derraparam um pouco ali no briefing. Você falando em sketch de Drag Race, na hora que eles começaram a se atropelar, eu consegui mais visualizar a Michelle fazendo aquela cara que ela faz pra RuPaul quando um grupo começa a dar errado. Aquela carinha que ela faz, tipo, vai todo mundo aqui pro bottom, vai todo mundo dublar pela sua vida, vai todo mundo pro flop. Né? Mas eu primeiro quero pontuar isso, como você falou, de que a Paloma errou muito em se colocar num grupo de 4 pessoas, ainda mais com pessoas mais expansivas, porque ela falou até no lounge, né, questão de não botar a Ju, eu iria para uma tática completamente diferente, porque, por exemplo, a experiência que a gente tem é a experiência de podcast, que é diferente disso, que a gente consegue editar, né, por exemplo, se eu e a Luísa se atropelasse aqui agora, vocês não vão saber, porque vai ser editado, né, então assim, não é ao vivo, a Luísa não tá no mesmo ambiente, não tá um olhando no outro e falando, né, que isso é comum de acontecer, mas tem aquilo de personalidades que dá para montar, porque, por exemplo, se ela queria alguém expansivo tudinho, eu acho que ela devia ter mirado só na Dakota, ela poderia ter trazido só o El ou só a Ju com ela. Ou ela poderia ter repetido todo o grupo. Por quê? Porque quando a pessoa é uma energia baixa, a outra tenta levantar. Né? Por exemplo, a energia da outra tenta levantar e não teria atropelamento. A pessoa com energia tão baixa seria prejudicada, né? Por ser energia baixa.
se o grupo não ajudasse, mas, em contrapartida, não teria atropelamento, teria mais tempo para você brilhar. E com 4 pessoas é dividir muito tempo para 15. É melhor com 3, que você teria no mínimo, na teoria, né, 5 minutos, dos 5 minutos para cada um. Mas eu acho que ela errou bastante aí, porque eu acho que até uns outros grupos ela montou de forma estratégica interessante, né? Mas faltou isso pra ela. Eu acho um grupo com 3, ela com a Dakota, e escolheu outra pessoa, porque pra mim o bate-bola da Dakota com a Sarah foi uma coisa que salvou o grupo, né? Foi a melhor coisa do grupo. Quando a Dakota fala que todo o programa é matinal, se você acabou de acordar, pra mim, assim, se a prova tivesse tudo bem, a vitória era dela por causa desta frase. Né? Assim, Gente. porque foi muito bom, porque ela tem umas tiradas boas, ela tem umas saídas boas, né? É um local que ela tá acostumada, né, até fazer que ela participou do Pra Uhum. Variar e etc. Então, eu acho que esse grupo desandou e mantendo ainda como se fosse dono do emissor, esse programa estaria cancelado, mas eu reaproveitaria algumas coisas do cast, como a Dakota e a Sarah, para apresentarem uma coisa de divulgação juntas, porque funcionou muito bem. Agora temos o terceiro grupo, né? Que eu acho que os grupos foram de baixo para cima. Tipo, foi um ruinzinho, deu uma melhoradinha se tratando de tema, porque, querendo ou não, o coach, eles chegaram a falar um pouco de coach, a gente sabia que era sobre coach, por mais que se perderem. E teve o grupo 3, que tivemos a Hillary, a Natália, o Sadraque, com o tema moda e beleza. Luísa, foi praticamente o tema que era melhor até pro reality show em si, né? Porque se trata de corridas blogueiras, também envolve muito moda e beleza. Nossa, a Hillary, assim, é porque, né, cada pessoa foi lá e sorteou o tema. E a Hillary deu muita sorte, porque é um tema que conecta todo mundo ali do grupo. Os 3 entendem de maquiagem, e mesmo não entendendo de moda, a gente sabe que a moda, como eles falaram no programa, é uma forma de expressão. Não é só um pedaço de pano que você cobre o seu corpo. Você está ali para expressar quem você é, a sua personalidade, como você está se sentindo no momento. Então, eu acho que foi um match perfeito, tanto o grupo quanto o tema. E eles pareciam muito nervosos ali na hora de preparar o programa, mas saiu tudo de uma forma tão fluida. Depois, quando eu fui assistir o programa na íntegra, né? Porque o episódio em si só mostrou alguns pontos. Eu fui assistir o programa na íntegra e eu achei maravilhoso. Eu, se fosse o Rafa Dias, eu já entrava em contato com eles, talvez trouxesse também a Dakota para esse programa e colocava na grade da Dia TV, porque ficou muito bom. Achei que eles aproveitaram bem o tema. Eu achei só que poderia ter tido momentos mais de interação com o público. Eu sei que não tinha um público de verdade ali, mas, por exemplo, no grupo 1 a gente teve a coisa das perguntas, no grupo 2 a gente teve a coisa de. Eles tiveram uma interação, sabe? De tipo, chamar o público para, ó, a Paloma tá vendendo curso, ó, tem não sei o que lá com desconto. Então, eu senti uma falta disso no grupo 3, mas não foi uma coisa que ofuscou o brilho deles. Eu acho que o grupo estava super entrosado e mesmo se a vitória não fosse para quem foi, tinha que ser daquele grupo. É, tranquilamente, pra mim, o grupo que mais soube trabalhar o tema. Eu acho que com 2 minutos de episódio, a gente já viu que eles estavam trabalhando bem o que foram propostos, né? Que era moda e beleza. E como você falou, Luiz, a pessoa pode não ter entendido o formato de moda, nem tudo, mas consegue dar opinião sobre roupas, né? Consegue dar opinião sobre se tal, se vestir bem, por que você se veste daquele jeito, por exemplo. Você consegue entrar nesses caminhos e trazer de uma forma boa, porque eu acho que dos 3 grupos, esse foi o que conduziu melhor tudo. Porém, eu não fui cativado 100% por nenhum dos 3 grupos. Esse também não ficou tão bom. Eu achei que ficou um pouco. E quando você falou isso, eu digo, realmente, isso faltou isso chamar o público, isso faltou chamar a gente, trazer um mais, porque faltou uma pimentada, faltou um que a mais, sabe? Estavam indo no caminho bem, tava tudo. Então, de cancelar e de renovar, esse eu renovava. Porém, eu renovaria com outra formação. Eu manteria só a Hillary dali e trazia outras pessoas pra falar ali também. Mas eu acho que foi um grupo que soube se destacar. Eu acho que se fosse nos moldes antigos, né, de premiar um grupo inteiro, eu acho que esse teria sido premiado de forma geral. Até porque a Uhum. vencedora saiu daí, né? Porque a gente vai falar agora do resultado. E de resultado, nós tivemos a Hillary conquistando a vitória, ou seja, sem Paloma Tamires no topo essa semana. E a Ju foi eleita mais fraca de forma geral, né? E foi direto ao flop. E aí, Luiz, o que você achou desses 2 resultados, por enquanto? Né, da vitória da Hillary e da Ju direto ao flop? Foi condizente? Achou justo? Você mudaria o resultado? Então, como uma pessoa que gosta das duas, eu achei justo. E eu digo isso com dor no coração pela Ju, mas eu achei justo, porque
No caso da Ju, eu acho que nem foi tão culpa dela, porque ela já disse que tinha essa dificuldade com socialização, de falar em público, fazer essa coisa mais de live. Então, era uma coisa que todo mundo já estava ciente. Só que eu senti que no primeiro grupo foi até o que ela falou no lounge. O Vini parecia que estava dando muito mais atenção para Jade, por exemplo, do que para ela. Então, ela ficava todo momento ali olhando, pensando, cara, eu quero falar, eu gostaria de falar. Eu tenho uma coisa aqui interessante. E, sabe, ela tinha muito a acrescentar. Então, eu acho que mesmo não sendo culpa dela, não foi um erro que ela cometeu, eu achei justo ela ir pro flop essa semana. Me doeu muito, mas eu achei justo. E sobre a Hillary ganhar, gente, naquela hora eu dei um grito aqui no meu quarto, eu pulei, eu quebrei cama de tanto pular. Foi assim, um momento que eu. Se eu tivesse uma vuvuzela, os meus vizinhos estavam todos surdos a essa altura do campeonato, porque eu achei super merecido. Eu tenho a impressão de que o corte que saiu no episódio mostrou muito mais da Hillary do que dos outros. Quando a gente vê o programa na íntegra, dá pra ver que todo mundo teve a sua chance de brilhar ali. Mas a Hillary realmente brilhou a mais. Então, achei que foi muito justa a vitória dela. Eu também fui assistir depois os programas todos, né? De madrugada eu tava assistindo, aproveitando o fim de férias, assistindo programas do YouTube. E pra mim, gente, vejam bem, pra mim, tudo em caps lock, eu tive a sensação que as avaliações, antes de mais nada, foram bem infladas, para o bem ou para o mal. Eu achei um pouco over e um pouco down ao mesmo tempo. Eu acho que, não sei como foram colocadas as avaliações, mas eu achei que teve gente que foi bem, mas não foi tão bem assim. Teve gente que foi mal, mas não foi tão mal assim. Eu achei que estava um pouco exagerado em algumas proporções de análises que foram dadas. Mas isso sou eu aqui no meu mundinho de analisador, né? E eu concordo porque com a vitória da Hillary, começando, porque dos três grupos que não tiveram tanto atrativos, né, de forma geral, mas ela conseguiu conduzir bem, ela conseguiu puxar a história para ela. Concordo com a blogueirinha tá fazendo comentários muito pertinentes, por sinal, que quando ela falou, ela trouxe uma história pessoal, mas não ficou aquela coisa muito pessoal, no sentido de, nossa, vai começar a ser um programa sobre eles, né, não vai dar abertura para nada, mas eu entendi muito as colocações da Hillary, como ela estava se expressando e tudo, foi muito bom. E sobre a Ju, eu concordo que ela foi uma das mais fracas e uma das mais apagadas, porque tem aquilo que acontece sempre em provas em grupos no corrida, principalmente em provas assim, né, de videocast, podcast, apresentações, que você ser mais introspectivo, se você vai com pessoas que são mais extrovertidas, aí você tem que, é uma barreira sua, mas infelizmente se você não souber se expressar, todo mundo do grupo pode ir bem e você pode ir mal, né? Então faltou esse tato mais da Ju. Mas nós tivemos uma twist, né? Que os meninos do Diva anunciaram que 3 pessoas iriam ao flop, os 3 mais votados. E eles foram Paloma e Jade com 3 votos, e o Vini Freire foi em forma de desempate, porque teve um voto ao lado da Dakota, da Natália e do El. E a Hillary que desempatou. E aí, Luiz, o que você achou de tudo isso? De 3 pessoas sendo as mais votadas e das 3 pessoas que formaram o flop junto com a Ju? Primeiramente, eu perdi o meu queixo no momento que os meninos anunciaram que seria um flop quádruplo. Eu fiquei assim mesmo, só o sonzinho da Malu Borges. Só assim. Aí, quando começou a votação, eu meio que já estava sentindo para onde que a coisa estava se encaminhando. É óbvio que a Paloma ia ser super votada, porque ela ganhou 2 episódios seguidos e o povo ia botar uma mira nas costas dela. É óbvio que a Jade ia ser votada, porque além de eles considerarem ela uma grande rival, né, uma grande competidora, ela não teve críticas tão positivas. Então, eu já esperava que elas duas fossem. Só que na questão dos empatados, eu acho que só 2 pessoas ali votaram certo, digamos assim. Que foram a Ju que ainda deu a justificativa falando que foi uma sabonetada, que ela ia votar no El achando que ninguém ia mais votar nele. Mas eu acho que ela foi a mais certeira. O negócio é, eles não tinham acesso à prova dos outros grupos. Então não tinha como a Ju saber como é que o El foi na prova do grupo dele. E ele acabou sendo do grupo dele a figura que, assim, se destacou pelos motivos errados, porque estava toda hora interrompendo, toda hora querendo aparecer, como a Dakota bem falou, estava todo mundo cococó, cococó, um por cima do outro.
E o El, ele tava cocosando mais alto do que os outros. Então, eu achei que foi um voto meio cego, mas certeiro da Ju. E o outro voto que eu acho que foi certeiro foi justamente o da Hillary, que depois acabou colocando o Vini no flop também para fechar ali o line-up, porque a Hillary deixou claro desde o primeiro episódio que ela não vai com a cara da Vini. E a gente vê que isso é recíproco agora, né? Não sei se é de agora ou se é algo que vem de fora do programa e não foi mostrado na edição, mas a gente vê que tem essa rivalidade ali entre os dois, essa tensão entre os dois. E é como a gente diz, muita gente está chamando a Hillary de incoerente porque ela falou que ia sempre votar no pior. Não tinha como ela saber quem foi pior. Ela não viu a prova de todo mundo e, obviamente, ela não ia colocar os companheiros de grupo dela. Então, ela botou no Vini porque era a pessoa que ela achou que se daria bem. Até porque a gente tem que parar para pensar. Muita gente está falando, ela podia ter botado a Dakota, que é uma pessoa muito forte. Podia ter botado a Natália, que é uma pessoa muito forte. Ela colocou o Vini porque o Vini, mesmo que não vá bem na prova principal, ele tá eliminando todo mundo no flop. Então, é uma pessoa forte também. A força é diferente, mas ainda tem força ali. Então, eu acho que Hillary, craque do jogo, arrasou. E é isso aí. O que eu acho interessante é quando você falou de. Ela falou isso que não sabe de onde vem, se vem de outras. Eu pensei, ela vai dizer que veio de outras vidas, será? Né? A treta já sobrepondo o tempo. Mas sobre a votação, tipo assim, eu sou Mundinho Paloma Brasil, né? Assim, o time Paloma Brasil, ela sabe uma das minhas favoritas, mas era óbvio que ela seria uma das mais votadas a partir do momento que ela fosse elegível para voto. Né? Isso é uma coisa clara. Até ela já sabia disso. Até ela falou isso, né? No lounge. Normal de esperar isso. Agora, uma coisa que eu teria feito, já que os participantes, gente, quem acompanha o Correio das Blogueiras sabe, né? Mas quem não acompanha deveria saber já essa informação. Eles não podem conversar nos bastidores, eles não podem conversar no hotel, eles só podem conversar fazendo a prova, né? Então, acho que seria um pouco justo eles assistirem as provas de todo mundo antes de votar. Porque eles podem dizer, eu assisti a prova e fulano foi fraco. Porque eu acho que daria um pouco mais de embasamento do que votar por votar. Isso gera o critério de votar por afinidade, isso gera o critério de não gostar e concordar com a pessoa, e o público às vezes não gosta, mas, gente, é o que tem, né? Cada um tem um critério que tem. Só que, né, fica esse detalhezinho aqui, e eu achei um pouco meio Boninho querendo causar no BBB. Isso de mandar três mais votados, porque aqui no meu mundinho, que eu sou o dono da Dia TV, né, que é o Ricardo TV, então, né, que seria. Eu teria feito de uma forma um pouco mais justa, bota entre aspas, porque o senso de justiça em reality show é muito relativo, porque eu teria feito assim, já que vão quatro pessoas pro flop, dois por desempenhos enviados pelos jurados e dois por votação. Porque três, gente, é muita coisa. Você botou 75% do flop formado por pessoas que não assistiram à prova, que têm critérios extremamente mais pessoais, que têm critérios que vão além de jogo. Então, assim, foi muito mais desproporcional botar três de um, porque eles são jurados, eles viram todas as provas, eles avaliaram, eles estão numa posição de maior poder. Eles podiam ter mandado até três pessoas direto, mas queriam fazer uma twist e mandava realmente dois por indicação e dois por votação. Eu acho que ficaram. Às vezes a gente pensa em teoria da conspiração, fica pensando, se fosse mandar dois, eu acho que teria ido a Ju e outra pessoa que não seria o Vini, né? Mas a votação teria mandado Jade e Paloma, por ter causado um flop bem mais poderoso aí. Mas fica aí minha dica, fica aí minha observação, que como fã de reality show tem que falar também. E da votação da Jade entendível também, porque além dela ser forte e participante dessas provas de falar não é dela, eu bato na tecla mais uma vez que talvez pode ser mecanismo de defesa, mas ela tem que ter cuidado para não ficar tão caricata na hora de falar tudo assim, porque eu não. Para uma coisa de um minuto e meio, tudo bem, mas para 15 minutos, se a dose for muito grande, é uma coisa que eu falo desde a quarta temporada, a gente tem que saber dosar, porque é muito. Não atinge muita gente, sabe que vai gostar? Quem vai gostar mais é quem já gosta de você, que já conheceu você assim. Mas para um programa, talvez que tem que atrair mais públicos, porque programa nenhum fica, gente, se segura em grade nenhuma, sem audiência, é complicado. E do Vini, o critério que usou, não sei porque o povo tá reclamando, porque vamos, gente, vamos aqui, vamos baixar o telão aqui agora, vai rolar um flashback aqui agora, em preto e branco. O VAR, chama o VAR. Vou chamar o VAR, porque não sei se vocês lembram, mas na estreia teve um participante chamado Vini Freire, e por mais que tivesse se desentendido com o ego, não mandou ele pro flop. Por critério de quê? Ele é meu amigo, tenho amizade com ele, e mandou a Sarah, que foi uma das melhores do grupo dele.
Então, assim, trocou 6 por meia dúzia, eu acho que foi um tipo de karma que veio pra ele por causa da atitude, de certa forma, mas é aquilo, cada um tem um poder em mãos, cada um faz com o seu poder o que quiser, mas também vamos observar que a forma como todo mundo usa, né. E eu não vi essa reclamação. E eu vi algumas pessoas reclamando, claro, porque como a Vini é uma das favoritas do público, né, e tem muita torcida, óbvio que vão reclamar desse critério de votação, mas é uma coisa que eu falo desde a estreia. Só vai despertar alguns furos desse sistema, dessa twist, quando atingisse alguém popular do público, né? E Uhum. atingiu. Então agora o povo tá pontuando. Digo, gente, mas tá aí, sempre teve aí. Né? É uma twist, o povo tem que jogar com forma. Não culpe o jogador, culpe o jogo. Eu falo muito isso no MasterChef, quando o povo tem que fazer twist de mezanino. Mas tá aí essa observação, mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, e nosso episódio sobre Corrida das Blogueiras saem todas as sextas, porque também trazemos opiniões e questões do lounge para debater aqui. Então aproveita esse momento aí para que está nos ouvindo para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify e no Apple Podcast, e nos indicar para os amigos que também curtam o reality show. Nossas redes sociais sempre estarão na descrição do episódio. Outro recado também que eu estou dizendo é que vídeos da Luísa também estão saindo sobre a temporada, tá saindo também os Space das blogueiras, então vão dar streaming tudo que tiver relacionado e deixar comentário, claro, indicações e tudo. E lembrando que na terça nós lançamos um episódio extra, né, onde nós entrevistamos o Zé Roberto, que foi o vencedor do MasterChef Brasil deste ano, então vai lá ouvir que tá tudo. Agora, Luiz, a gente vai entrar nas partes mais. É, a gente começou a falar de palha queimando, agora a gente vai chegar no incêndio completo, né? Porque quando começou a parte do flop, já foi atiçando, né? Agora daqui pra frente, gente, é só pra trás. Né? Daqui pra frente é só pra Uhum. trás, porque teve um flop formado por Jade, Ju, Paloma e Vini se enfrentando, ou seja, um flop só de praticamente pessoas que o público adora, cada um por seus critérios, e eles tiveram que fazer uma resenha positiva para uma linha inusitada de body splash que, né, tem uns sabores e cheiros, né? Eu falo de sabor porque algumas pessoas podem querer até botar na boca para ver, né, o cheiro compatível com o gosto. Mas de resultado já teve que a Ju e a Jade foram salvas, o resultado da eliminação estará entre Paloma e Vini. E aí, Luiz, o que você achou da prova e desse provável resultado? Quem você acha que sai? Você gostou do que foi salvo? E aí, o que esperar desse flop e da Corrida das Blogueiras? Olha, essa prova eu gargalhei desde o primeiro momento, porque é, eu acho que a Paloma, naquele momento, ela ouviu os meninos falando qual era o briefing da prova, ela pensou, é meu, acabou, porque ela já estava ali no papel da Virgínia, então agora era a hora dela brilhar. Só que o negócio o briefing era fazer uma resenha que convença as pessoas de comprar aquele produto, né? Então é basicamente uma publi. Só que é uma publi que você vai falar as suas impressões e tudo mais, não é simplesmente chegar, gente, olha esse produto, que lindo. Você tem que falar todas as funções, todos os pontos positivos daquele produto, realmente como se você estivesse avaliando ele. E a Paloma, para mim, eu acho que por isso ela não foi salva, inclusive. Eu sei que tem muita gente reclamando que salvaram a Jade e não ela. Eu acho que a Paloma não foi salva porque ela continuou no personagem. Foi até uma coisa que o próprio Pi falou, que ele queria ter visto a Paloma falando sobre os body splashes e não a personagem da Paloma. Então, acredito que isso tenha pegado para ela. Tem uma galera que eu acho que são o fã-clube lá do Vini Freire, o corpo discente da Educanet, tá falando que talvez a Paloma saia porque isso é uma fuga ao briefing. Só que até no Space das blogueiras mesmo a gente teve essa discussão também. E algumas pessoas que trabalham com marketing falaram o seguinte: é melhor você ter uma publi de um personagem, né? Um personagem fazendo ali uma publi, uma resenha do seu produto, do que uma pessoa que está sendo ela mesma, mas está se embananando, esqueceu o nome da marca, esqueceu o nome da linha, gaguejou, ficou lá apreensiva, não levantou, né? Vini é uma pessoa que é muito carismática, ele podia ter levantado da cadeira e rodado aquele palco, jogar um monte de body splash no ar para falar, nossa, gente, que cheiro maravilhoso. E isso não veio. Então, acho que o Vini já estava tão revoltado por ter ido para o flop sem motivo, entre muitas aspas, porque ele acha que, nossa, foi um destaque positivo, então eu não deveria ter vindo. E estava tentando se recompor para conseguir entregar o melhor que pudesse na prova. Só que aí também, né?
Eles tiveram, se eu não me engano, 15 minutos para se preparar, em 5 ele já tinha acabado. Então, poderia ter usado aquele tempinho que sobrou para refinar, talvez, as ideias, repensar alguma coisa. E as meninas arrasaram, a Jade e a Ju. A Ju, inclusive, também foi craque do jogo para mim hoje, porque, gente, uma pessoa que faz uma publi de um pote de palmito na primeira temporada, ela é capaz de tudo. E a Ju provou que ela é capaz de tudo. Eu morri de rir com a publi dela do início ao fim. A Jade, muita gente criticou porque ela tá usando a vozinha. Só que eu acho que, enquanto fã da Jade, eu já percebi que ela só usa aquela vozinha meio para distanciar a Jade pessoa da Jade blogueira. Então, é algo que tá dentro do personagem dela, tá dentro do elemento dela, digamos assim. Então, não vou criticar a vozinha da Jade, mas eu acho que as duas arrasaram, entregaram o que foi pedido exatamente da forma que foi pedido, brilhantemente também. E agora é torcer para Paloma voltar, que é o que eu tô fazendo no caso, e que Vini arrase na carreira e, se tiver repescagem mesmo, que arrase na repescagem também. Mas é bom que hoje o podcast está com duas pessoas e a gente está em lados diferentes, eu e a Luísa. Não para a eliminação, que eu também quero que Vini saia, mas porque entre Jade e Paloma quem salvaria, né? Porque a Luísa é do time Jade salva, eu sou do time Paloma para salvar. Né? Então é bom que hoje o podcast, eu e Luísa, a gente vai entrar no RH do podcast e pedir as contas, os dois. Mas, assim, começando, Ju Barbosa foi luz, raio, estrela e luar, né? Gente, artista, eu acho que pra mim, assim, pra mim eu falo com tranquilidade, pra mim eu acho que tá um top 3 melhores e maiores entregas no flop da história da Corrida das Blogueiras. Porque, gente, foi muito bom. Foi divertido, foi brifada, foi muito bom. Ela deu o nome porque tudo que faltou nela na prova principal, ela entregou no flop. Né? Ela renasceu como uma fênix em menos de 15 minutos, né? Porque ela tinha que apresentar. Maravilhosa, arrasou e merecia ter vencido mesmo. Merecia até um destaque como vencedora de uma prova, normal isso aqui. Ela dominou tudo. É, aqui, como falei, fiquei essa parte porque o que me confunde mais disso é que entra a questão de que a prova foi bem picotada, né? A gente não viu toda a prova de cada um, já que cada um tinha que falar 5 minutos. Então, o que entrou pra gente de cada uma gerou interpretações diferentes para várias pessoas, dependendo de quem você torce, dependendo de quem você simpatiza. Eu teria salvo a Paloma, porque eu acho engraçado que pegaram no pé dela, até a própria Greg Queen, que era a convidada, falou assim, mas era um act challenge. Eu digo, gente, Greg, você tá do lado, sentado na bancada, de uma das pessoas que mais tem patrocinadores da Dia TV, e a blogueirinha. A blogueirinha não existe. É uma personagem. Eu acho até curioso quando eles falam isso. Eu quero ver mais de você, mas a gente vê. Luísa, você vê o Bruno alcançando o que a blogueirinha alcança, frente do público como Bruno? Não. Como você até citou do Space, das pessoas falando assim, é bom ter um personagem, às vezes, se casa. Se ela errasse o brief, se errasse mais coisas, aí tudo bem, mas a questão só isolada de personagem, eu acho, gente, quem quiser fazer, faça, porque, como eu digo mais uma vez, a blogueirinha tá ali, né? A persona blogueirinha que traz patrocinadores e que vende as coisas como a blogueirinha. E tem muita gente aqui na internet que faz a vida sendo personagem explícito e outros personagens não estão explícitos assim, né? Mas fica aí a questão de interpretação. Eu teria salvo a Paloma, mas de qualquer forma eu teria eliminado a Vini em qualquer cenário, sabe? Porque eu acho que se embaralhou, ficou sentado. Eu acho que a partir do momento que tivemos 3 pessoas em pé, falando mais com a câmera, ficou uma coisa mais informal, sabe? Que tava falando com a gente, sabe? Alcançando o seu público. Ela ficou muito sentada, ficou muito aqueles programas que você bota de madrugada que tá vendendo joias. Que são aquela voz meio engessada, falando assim, se atrapalha. E até se o Diva ficar assim, não, um falou isso, outro falou isso. Ah, estão tão empatados. Tá, pega o histórico, né? Se tá tão difícil, não vai ser difícil. Não tem como ser um resultado difícil. Agora vamos falar do Lounge das Blogueiras, né? Que nessa quinta, 21, nós tivemos o Lounge, os participantes tiveram que pontuar quem são seus rivais e aliados na competição, que é uma coisa que não tem como a Heloísa apontar quem é aliado e rival da gente na competição, porque a gente não tá competindo com eles, não tem nem como. Essa questão a gente não pode responder, né? Mas a gente sabe que eles pediram de aliados e de rivais, aí a rivalidade aconteceu porque tá dando burburinho, né, Luísa? Hillary É. versus Vini, a proporção isso diante do público, e como a gente viu no episódio do Lounge, a Hillary e o Vini se estranharam mais ainda, tivemos pis, tivemos palavrões, tivemos passadas de ponto, de público, tivemos de tudo. O que é que você tá achando, hein, disso tudo que tá acontecendo deles e da proporção que tá tendo aqui fora? Olha, reality show é uma coisa que eu acompanho desde pequena, literalmente. E
com a internet, o povo tem ficado muito mais acalorado. Eu nem diria apaixonado, mas acalorado mesmo. Porque quando você toma para ser um favorito, você vai até os confins do mundo com ele, que é o caso do o que eu chamo agora de corpo discente da Educanet, fãs de Vini Freire. E eu tenho visto muitos ataques a Hillary, ataques racistas, ataques misóginos, ataques machistas. E, gente, é o que eu falei no Face, eu falei nas minhas redes, vou falar no meu vídeo também, e eu vou falar aqui também. Existe uma coisa que é você ter uma crítica, você discordar da atitude de alguém, da decisão de alguém, e isso tá tudo bem. A gente critica e discorda de coisas o tempo todo. Só que precisa ser feito isso com respeito. Não é porque a Hillary colocou o Vini no flop, e no seu ver foi injusto, no seu ver foi errado, que você tem o direito de cometer literais crimes contra ela. Então, eu acho importante a gente dar essa chamada e dar o nome realmente ao que aconteceu. Eu acho também importante ver que tá todo mundo se posicionando, inclusive o Vini e a Hillary estão se posicionando aí. Eu achei que a assessoria da Hillary, inclusive, fez um trabalho incrível, porque logo após o episódio, eles já tomaram head ali das redes sociais dela, para ela poder curtir a vitória dela em paz, tranquila, com a família, etc. E eles cuidarem dessa parte chata, que é acolher as denúncias e tomar as medidas cabíveis contra quem está realmente atacando e cometendo crimes aí contra a Hillary. Então, para mim foi um posicionamento perfeito da equipe dela. O Vini deu ali umas escorregadas, tipo, teve uma pessoa que tinha postado no Twitter um print falando: denunciei a conta da Hillary, falando que essa pessoa está pedindo ser blogueira. E aí o Vini deu RT nessa coisa e botou lá: haha, gente, não vamos passar do ponto também. E pegou mal com os fãs, até os fãs dele reclamaram sobre esse post em específico. A gente sabe que rivalidades acontecem, então não sei se eles já conversaram após as gravações, se tiveram a oportunidade de conversar talvez até após a exibição, tanto do lounge quanto do programa, mas a gente tem que lembrar que ali é uma pequena parte das coisas. O que está sendo gravado é uma pequena parte, o que está sendo mostrado para a gente é uma parte menor ainda. Então, eu não sei como é que está a relação deles fora do programa. Ali a gente vê que é uma rivalidade que está nascendo, que está crescendo e se aprofundando. Só que, por mais fã que a gente seja dos dois ou de qualquer um dos dois, a gente tem que ter em mente que não é legal a gente usar outras coisas para tecer as nossas críticas. Tudo bem criticar a atitude, tudo bem criticar a decisão, mas não vamos colocar outros pontos dentro disso, porque aí já realmente passa do ponto e fica muito perigoso, além de muito chato, né? Então, fica aí o meu posicionamento sobre isso. Foi como eu falei lá no comecinho do episódio, que eu sabia que essa twist da votação daria rebuliço a partir do momento que sobrasse para alguém favorito do público. Rapidinho começaram a falar de que pessoas que estão em alto desempenho, destaque positivo, também deveriam ter imunidade. Então, só provando, né, que só importa quando é com favorito. Mas olha, infelizmente, fã de reality show, a maioria, infelizmente, está se tornando a maioria, está sendo o puro suco do lixo, né? De tudo que há de ruim, que não sabe discordar sem praticar crimes. Por exemplo, assim, eu e a Luísa aqui, a gente tava de lados opostos e quem a gente deveria salvar como segunda pessoa. A gente vai, se por acaso, vai se xingar e denunciar a conta um do outro, vai começar a tacar panela e prato na cabeça do outro, começar a cusparada, não vai fazer isso, né, gente? As pessoas discordam da opinião, porque assim, eu não gostei que a Hillary ganhou a prova, né? Eu não gostei que ela mandou a Vini porque eu gosto de acompanhar a Vini. Tudo bem, então deixa eu discordar. Agora, você vai no Instagram dela, começa a praticar crimes, começa a ser racista, misógino, né? Falar outras atrocidades pra ela, você perde completamente a razão. E participante tem que ter cuidado para não endossar o que o seu fandom tá fazendo, né? Que você também é tão responsável pelas suas atitudes quanto as pessoas que estão fazendo. E é questão de jogo, ela tinha que fazer isso, ela fez, ela foi coesa com as atitudes dela, tudinho. Porque tanto é quem teve a questão do lounge,
que Vini falou que a Hillary ganhou na sorte, né? Tudo assim, a Vini também tava, passou do ponto, é questão de jogo, tudinho. Gostei que o Sadraque foi falando, dizendo que tomou logo as dores, então foi maravilhoso esse momento dele. Mas também é questão do jogo, gente, é questão do jogo. Pessoas vão por votação, pessoas vão ser indicadas, pessoas vão pro flop. E a pessoa tem que dar o bem. E lembrem-se, vou encerrar essa discussão dizendo uma coisa. Lembrem-se, é corrida das blogueiras, não é um stand-up comedy, não, viu? Ah, eu quero que a pessoa tem que ficar porque é engraçadinha acompanhar engraçadinha. Gente, tem que acompanhar blogueiras também, que tem momentos de engraçamento sérios. Também vocês se passam aí demais também. Cadê esse engajamento todo, esse pensamento todo nos favoritos de vocês? Ou quer só acompanhar o favorito em corrida das blogueiras? Vamos com calma, hein? Mas espero que se resolva, espero que fique bem, mas foi uma coisa com uma treta relacionada. O povo deveria aproveitar, porque se Vini fica ou se Vini volta numa repescagem, que se tiver repescagem, olha que enredo bom, uma rivalidade aí sendo alimentada. Olha que coisa boa esse embate, né? Mas o povo quer passar do ponto. Aí fica nesse cabaré. Mas agora, vamos falar de destaque. Toda semana nós escolheremos quem for o destaque de cada episódio com base em critérios únicos e exclusivos de cada um de nós aqui do podcast. Vamos começar, Luísa, para você, quem foi destaque desse terceiro episódio e por quê? Hoje eu não tenho como dar destaque para uma pessoa só, então eu vou falar o nome das mulheres. Hillary e Ju Barbosa, para mim, foram as grandonas do episódio, porque a Hillary não só pela vitória em si e pelo colocar, né, a Vini no flop, eu já ia falar paredão, tô louca, por colocar a Vini no flop, mas porque eu achei ela impecável em tudo. Enquanto a Ju foi realmente a ascensão meteórica, né? Foi do luxo ao lixo. Quer dizer, foi do lixo ao luxo. Foi o contrário. Ela foi do lixo ao luxo nesse episódio. Então, acho que merece o destaque. Para mim, foram as duas mais do episódio. Parabéns, meninas mulheres. Estou com vocês até o fim. E é isso aí. Hillary e Ju Barbosa são os nomes delas. É bom que você traz, como a Neuza não tá aqui com a gente hoje, né? Fica dá espaço pra gente trazer mais. Mas eu achei engraçado porque eu botei assim, que minha primeira opção é a Hillary, né? Como destaque. E eu falei assim, se a Luísa ou a Neuza citarem a Hillary primeiro, eu trago a Ju. Aí você trouxe logo as duas, então a gente vai ficar empatado, porque eu também vou votar nelas. Porque assim, Hillary, eu adoro que é um renascimento de uma fênix, é uma volta por cima, porque semana passada ela foi citada como alguém que estava desperdiçando a nova chance, não só pelos participantes, como aqui no podcast nós citamos ela, né, Luísa? Assim, citamos ela algumas vezes. Então foi bom que na semana seguinte já mostrou do que é capaz, já conseguiu desenvolver, ela mereceu sim essa vitória, gente. Vocês parecem que não assistiram um programa não, porque eu assisti, eu concordei com essa vitória dela, né? Que ela tem carisma sim, soube conduzir bem seu grupo e teve muito destaque e ainda teve essa questão de mandar pro flop sua desavença. Foi uma win-win situation aí pra Hillary. E a Ju, porque mesmo ela indo ao flop, é bom que, como o flop acontece no mesmo episódio, ela entregou, como eu falei, um dos melhores desempenhos em flop da história da Corrida das Blogueiras. Então, nada mais justo que trazer a Ju pra cá, mostrando que se você respirar fundo, você alinhar seus chakras, alinhar seus pensamentos, você consegue sair sim do desempenho ruim para um bom num curto espaço de tempo, né? Porque foi no mesmo episódio. 15 minutos depois que ela recebeu o resultado que estava no flop, ela teve que fazer uma prova e ganhou a prova, né? A primeira salve foi muito bem exaltada e com certeza o fandom dela e até quem simpatiza já aclamou bastante e de certo, se eu tivesse uma indústria de body splash com cheiros duvidosos, eu contrataria a Ju Barbosa para ser minha garota propaganda, porque ela ia vender muito bem meus produtos. Fica aí a dica, viu, Virginia? Fica a dica aí. E tá aí, Ju Barbosa e Hillary, sem sombra de dúvidas, as craques da rodada, né? E os destaques do episódio. E muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição. Nos vemos semana que vem para mais um episódio de Corridas Blogueiras. Será que a gente vai comentar aqui? Será que eu estarei de preto, de luto pela eliminação da Paloma? Será que a Luísa estará aqui vendo Vini Freire retornar de mais um flop? Será que a gente vai comentar mais um atrito, mais uma treta? Porque semana que vem é meio que artística, tem como acontecer pérola e a gente viu que já tem um desafeto ali acontecendo. Algumas pessoas não gostando da maquiagem, outros não querendo doar itens. Mas tudo isso é para a semana que vem. Aproveite para maratonar nossos outros episódios. Beijo para todo mundo que nos ouviu e até lá. Tchau. Tchau, tchau!